Bem-vindos ao canal Bru Crime. Hoje a gente vai falar sobre o caso da Daniela Pérez. É um documentário que saiu agora na HBO. Foi liberado 2 episódios e se chama Crime Brutal. Mas antes, segue aí, curte, e se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um comentário falando a história que você quer que eu conte. Daniela Ferrante Pérez Gazola nasceu no dia 11 de agosto de 1970, filha da autora Glória Pérez e do engenheiro Luiz Carlos Salpiquete Pérez. Tem 2 irmãos chamados Rodrigo e Rafael e era casada com o ator Raul Gazola. Como a autora Glória Pérez falou, o ano de 1992 estava sendo um ano muito feliz para ela e para toda a família, porque o seu filho mais novo tinha entrado para a faculdade, ela estava escrevendo sua primeira novela no horário nobre e a sua filha, Daniela Pérez, estava fazendo o personagem principal da novela de Corpo e Alma. Daniela Pérez fazia o personagem Yasmin, que fazia par romântico com o ator Fábio Assunção, e também tinha um caso com Bira, que era interpretado pelo ator Guilherme de Pádua. Na manhã do dia 28 de dezembro de 1992, um dia normal, Raul Gazola falou que a Daniela Pérez acordou muito feliz porque ela tinha acabado de comprar um carro novo, estava super empolgada. Então ela chamou sua produtora para ir para casa da sua mãe, porque lá ela ia pegar uma quantia grande em dinheiro, em dólar, para poder continuar pagando o carro. Chegou na casa da Glória, a Glória estava fazendo os últimos capítulos da novela, estava super atarefada, não deu muita atenção para Daniela. E ela diz no documentário que isso foi uma das coisas que, se ela soubesse que ia acontecer, ela teria dado muito mais atenção do que ela deu naquele dia para ela. Quando saiu da casa da Glória, Daniela foi direto para o estúdio da Taikon, onde tinha muitas cenas para gravar. Guilherme de Pádua também tinha muitas cenas naquele dia, mas não era a mesma quantidade da Daniela, ele ia gravar muito menos que ela naquele dia. Depois de ter gravado todas essas cenas, Guilherme de Pádua não saiu do estúdio, ficou perseguindo Daniela e assistindo ela gravar suas cenas. Quando ela ia pro camarim, ele ia atrás. Isso foi o depoimento feito pelas camareiras, que disseram que aquele dia ela estava muito nervosa, que ela tinha recebido 3 bilhetes do Guilherme de Pádua, mas ela não falava sobre o que era, não dizia o que estava escrito, ela só percebia o nervosismo dela. Por volta das 6 horas, Daniela acabou suas gravações, ligou para sua produtora e disse que já estava indo para casa. Na saída do estacionamento, ela encontrou um grupo de fãs, duas crianças que queriam tirar fotos com ela. Guilherme de Pádua também estava lá no estacionamento, também tirou foto com as crianças. A Marilu Bueno, que fazia o papel da sua mãe na novela, falou que até pensou em pegar uma carona com ela, mas depois desistiu. Aí ela pegou o carro e saiu sozinha do estúdio. Guilherme de Pádua pegou o carro dele e saiu logo em seguida. O ator Raul Gazola, marido da Daniela, terminou as gravações dele lá no Projac, passou em frente à Taikon, viu que não tinha mais nenhum carro no estacionamento, achou que Daniela tivesse ido para casa e foi para casa também. Mas chegando em casa, Daniela não estava. Então ele pegou sua moto, andou pela rua, pelo caminho que ela fazia, para poder ver se ela tinha acontecido alguma coisa, se o pneu do carro tinha furado. Andou pela Avenida das Américas, andou por todos os caminhos que ela poderia ter feito, mas não encontrou com ela. Então ele ligou para o teatro, onde eles teriam um ensaio aquela noite, e a Daniela também não estava lá. Então ele voltou para casa para ver se a Daniela tinha aparecido, mas ela não tinha aparecido ainda. E por volta das 9 horas da noite, a equipe do teatro ligou para ele falando que a Daniela não tinha aparecido. E ele achou aquilo muito estranho, porque ela nunca faltava aos seus ensaios. Então, muito nervoso, ele ligou para a Glória Pérez. A Glória Pérez falou que a Daniela também não estava lá. Eles começaram a procurar, ligar. A Glória Pérez ligou pro diretor da novela e ele falou que a Daniela Pérez já tinha ido embora, e ela tinha ido embora junto com a Marilu Bueno e com o Guilherme de Pádua. Então Raul Gazola ligou para Marilu Bueno para saber se a Daniela estava com ela, mas ela não atendeu o telefone. Ele sabia que ela tinha o costume de deixar o telefone no silencioso, então ele resolveu ir até a casa da Marilu Bueno para ver se a Daniela estava lá com ela. Chegando lá, Daniela não estava. Na época, o advogado e empresário Hugo da Silveira estava passando férias no Rio de Janeiro, na casa da sua filha, quando passou por uma rua deserta e viu 2 carros estacionados. Ele achou muito estranho, era um local vazio, um mato escuro, então ele resolveu deixar seus netos em casa e voltar para anotar a placa dos carros. Ele voltou acompanhado do porteiro e conseguiu anotar a placa dos 2 carros. Quando ele deu a volta para ir embora, ele notou que tinha um casal dentro de um dos carros. Ele passou muito próximo ao carro,
viu que era uma mulher e que o outro parecia ser um homem. Ele chegou no prédio que ele morava, falou com o síndico que tinha uns carros estranhos parados. O síndico também resolveu ir lá dar uma olhada no que estava acontecendo. E quando o síndico chegou, não tinha mais 2 carros, só tinha um. Então ele resolveu chamar uma patrulha. O policial chegou até o local e enquanto as outras viaturas não chegavam, esse policial, que estava sozinho, resolveu então ficar escondido no mato que tinha lá no matagal para não ficar exposto. Assim que ele entra no matagal, ele tropeça num corpo, que era o corpo da Daniela Pérez. O Raul Gazola e a Marilu Bueno foram até a delegacia e, chegando lá, os policiais falaram para ele que tinham encontrado o carro que estava a Daniela. Aí ele falou: então cadê ela? Onde ela está? E eles falaram: não, a gente achou só o carro. O delegado veio e perguntou quem era eles, né? Ele falou que era o marido da Daniela. A Marilu falou que era a mãe dela na novela, então o delegado falou que ia conversar sozinho com a Marilu. Raul Gazola então achou que a Daniela poderia ter sido sequestrada, já que naquela época havia muitos sequestros no Rio de Janeiro. Então ele ligou para Glória Pérez e falou que a Daniela tinha sido sequestrada e tinha achado o carro, mas não tinham encontrado ela. A Glória Pérez então ficou super preocupada e resolveu ligar para o Guilherme de Pádua para perguntar quem eram as pessoas que estavam com eles na saída das gravações. E o Guilherme de Pádua falou: não, ela saiu sozinha. Poucos minutos depois, a Marilu Bueno saiu da sala do delegado e falou para o Raul Gazola que ele deveria ser muito forte porque a Daniela Pérez não estava mais entre eles. A primeira pessoa a chegar no local foi o tio da Daniela, que disse que o primeiro impulso foi abraçar o corpo e chorar muito. Ele disse que ele nunca viu uma coisa tão triste na vida dele. Os segundos a chegarem no local foi o Raul Gazola, com o irmão da Daniela, e a Glória Pérez chegou logo em seguida. Disse que de longe já reconheceu o tênis da filha e que naquele momento ela não sabe explicar o que ela sentiu. Foi um vazio muito grande. Naquele momento os policiais já sabiam que uma das pessoas do prédio ali de perto tinha anotado as placas dos carros e foi até lá para poder pegar com o síndico o número das placas. A mãe da Daniela perguntou para os policiais se a bolsa dela com dinheiro estava ali por perto, mas os policiais falaram que não tinha bolsa nenhuma, que a única coisa que eles sabiam é que tinha um carro parado junto do carro dela ali no momento. Todo mundo foi para a delegacia, vários artistas foram até lá para prestar solidariedade para Glória Pérez. E chegando lá na delegacia, logo em seguida, chega o carro, o corpo do Guilherme de Pádua, também abraçou todo mundo, muito triste, demonstrando muita tristeza, junto com a sua esposa. E de longe, a atriz Cláudia Raia percebeu que ele tinha um arranhão no braço. O delegado então resolveu pegar a lista de entrada e de saída do estúdio, que eles anotavam todas as placas dos carros. Com a lista em mãos, ele percebeu que uma das placas do carro correspondia à placa do carro do Guilherme de Pádua. Porém, ele tinha alterado uma letra com fita adesiva. A placa era LM e estava alterada para OM. Àquela altura, o delegado já desconfiava que tinha sido ele, mas pediu que a Glória Pérez não falasse nada, porque ele só poderia ir até a casa do Guilherme de Pádua no dia seguinte, às 6 horas da manhã. Durante aquela madrugada mesmo, eles já começaram a preparar o velório e o enterro da Daniela. A Glória disse que ficou o tempo todo ao lado do corpo. Em um desses momentos, uma amiga da Glória chegou perto dela e falou: Glória, eu preciso avisar o Guilherme. Pediu que avisasse a ele sobre o enterro. A Glória disse que na hora ficou muito mal, tinha que disfarçar, ela não podia demonstrar que eles já tinham desconfiança que era o Guilherme. Então ela deixou que a amiga ligasse. Quando a amiga ligou, ele falou que os policiais estavam na casa dele. Os policiais foram até a casa do Guilherme de Pádua no outro dia, às 6 horas da manhã. Interfonaram para ele e ele estava dormindo. O policial disse que quando ele acordou, falou para ele que ele tinha que ir para a delegacia e ele perguntou se não podia ir mais tarde. Mas o delegado falou para ele que não, que tinha que ser aquela hora, porque todas as pessoas já tinham dado seus depoimentos e só faltava ele. Chegando na delegacia, o delegado começou a fazer várias perguntas, foram 10 horas de interrogatório e em um dos momentos ele acabou confessando, mas ele confessou o crime sozinho. Ele não disse que a mulher estava junto. Em um dos momentos do interrogatório, ele pediu pro policial que ele pudesse ligar para a esposa para acalmar ela, que ela estava grávida de 4 meses, e o delegado deixou. Na hora que o Guilherme ligou para Paula, o delegado ouviu ele falando: pode ficar tranquila que eu estou segurando todas as pontas. O delegado naquele momento desconfiou que ela tivesse participação no crime. Logo em seguida, o delegado disse que foi até a casa para conversar com a Paula também, e a mãe dela estava lá com ela.
e eles levaram ela até a delegacia, uma outra delegacia, porque a que o Guilherme de Pádua estava muito cheia. E durante o caminho da delegacia, ela confessou que ela tinha participado do crime. Quando chegou na delegacia, ela não quis dizer mais nada, então foi liberada. Guilherme de Pádua também foi liberado porque não foi feito em flagrante a prisão. No dia seguinte, saiu na capa do jornal a foto da Paula Tomás junto com Guilherme de Pádua, falando que os dois tinham cometido o crime. O advogado Hugo da Silveira viu a foto e reconheceu a Paula. Falou para o delegado que tinha sido ela que ele tinha visto no carro, junto com o Guilherme. Então os policiais resolveram que eles deveriam ser novamente presos para que não houvesse uma fuga. Só que não acharam eles em lugar nenhum. Eles não voltaram mais para o apartamento, procuraram ele em Minas Gerais. Vários artistas foram procurá-lo e ninguém conseguia encontrar. Até que o Guilherme de Pádua resolveu se entregar junto com seu advogado. A Paula Tomás foi encontrada internada numa clínica porque ela estava correndo risco de aborto, mas com mandato de prisão, o médico resolveu liberar ela e ela também foi levada para a cadeia. O Guilherme de Pádua dizia que tudo aconteceu porque a Daniela dava em cima dele e que ele já estava cansado daquilo e que aquilo estava prejudicando o casamento dele porque ele amava muito a esposa. Inclusive mostrou para os policiais que ele tinha uma tatuagem nas partes íntimas com o nome da mulher. O delegado concluiu que o crime foi todo premeditado devido a ele ter trocado uma das letras da placa do carro e também por ele ter saído com a Paula Tomás escondida no banco de trás, enrolada num pano branco, que foi o depoimento dado pelo porteiro do prédio deles, que ele disse que a Paula tinha saído enrolada num pano branco com um travesseiro. Um tempo depois de terem sido presos, eles se separaram e o Guilherme falou que não ia mais proteger a Paula. Ele falou que ela estava sim no local do crime. O Guilherme dizia que a Paula era muito ciumenta e que foi ela que armou todo o plano para poder eles encontrarem com a Daniela aquela noite, porque ela queria ter certeza que os dois não tinham um caso. Mas a Paula continuava falando que ela não participou e que ela nem estava no local do crime. Em 1997, houve o julgamento do Guilherme e da Paula. O Guilherme Tomás pegou 19 anos de prisão e a Paula, por ser menor de idade na época do crime, pegou 18 anos de prisão. Depois ela recorreu e ficou em 15 anos de prisão. A Paula Tomás cumpriu 7 anos de prisão e foi solta por bom comportamento. E depois que saiu da cadeia, ela ainda pôde trocar de nome. Se casou de novo com um advogado e teve mais um filho. O Guilherme de Pádua saiu depois de 6 anos de prisão e se tornou pastor. A HBO Max liberou só 2 episódios dessa série. No dia 28 vão ser liberados mais episódios que prometem mostrar mais provas, mostrar mais coisas, inclusive que isso tudo foi parte de um ritual feito pela Paula e pelo Guilherme. Então vamos acompanhar. E se vocês quiserem, eu faço uma segunda parte desse vídeo, contando os próximos episódios da série Crime Brutal da HBO. Obrigada por assistirem o vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, me acompanhem, que eu vou estar sempre postando histórias aqui pra vocês.